Olá, pessoal, bom dia. Obrigada, Clarissa. Bom, vamos começar então aqui a nossa palestra. O meu objetivo aqui é mostrar um pouquinho para vocês o que é o Design Sprint e como isso pode ajudar no dia a dia de vocês. Então, falando rapidinho, meu nome é Juliana, eu sou especialista em design de interfaces e design de serviços, trabalho há mais de 10 anos com isso, né? Hoje eu sou líder de UX na Objective, também faço bastante facilitação de treinamentos, palestras e workshops. E na verdade, essa palestra, ela é uma versão, digamos, reduzida de um workshop que eu e um grande amigo meu, a gente criou, o Fábio Torres, a gente criou para fazer em eventos esse workshop, em clientes. Então, enquanto aqui a palestra ela vai ser mais expositiva, né? E vai ser bem reduzido mesmo, no workshop são cerca tipo de 3 horas, onde o tempo todo as pessoas estão praticando o design sprint e a gente tem mais essa coisa pessoal, né? De ir falando com as pessoas e entendendo, elas também vão sentindo um pouquinho mais da dinâmica e como realmente funciona o design sprint. Espero que mesmo nessa versão mais reduzida vocês consigam entender um pouquinho melhor sobre o que é e também como talvez isso seja possível de ser adaptado ao dia a dia de cada pessoa. Bom, antes de começar, eu sempre gosto de entender um pouquinho melhor sobre o público com quem eu estou falando. Então, vai aparecer para vocês uma enquete, a nossa primeira enquete aqui, onde eu vou perguntar para vocês um pouquinho sobre o conhecimento em relação a frameworks e metodologias de design, tá? Então, a ideia seria vocês contarem para mim se vocês têm experiência do tipo já aplicaram, já moderaram, né, alguma coisa em relação a metodologias e frameworks de design, se vocês já tiveram apenas o contato, se vocês já conhecem, mas nunca trabalharam com ela, ou se de repente não conhece, só para saber um pouquinho sobre a profundidade que eu preciso dar nas explicações daqui para frente na palestra. Bom, aqui eu estou conseguindo ver que a grande maioria das pessoas conhece um pouco, mas nunca trabalhou com nenhuma delas. Em segundo lugar, ficou conheço e já tive contato. Então, beleza. Obrigada, gente. Vamos em frente, então. Bom, primeiro, o que é o Design Sprint? Basicamente, o Design Sprint, ele foi criado pelo Google Ventures, que é uma vertente de novas ideias, enfim, de inovações dentro do próprio Google, né? Eles criaram a metodologia do Design Sprint, que vocês vão perceber que é como uma receitinha de bolo, ela tem algumas etapas bem definidas, mas tem diversas possibilidades de frameworks para serem utilizados e também de conceitos e motivos, enfim, no qual ela pode ser aplicada, e por isso que o nome da palestra é Resolvendo Qualquer Problema, porque seja em relação a um produto, a um serviço, enfim, cabe né, uma metodologia como o Design Sprint, e ela é muito baseada no Design Thinking. Então, é um momento onde todas as pessoas elas começam a pensar em relação a um problema, sendo que elas levam muito em consideração ali quais são as dores e necessidades do usuário. Então, a ideia é, enquanto em projetos normais a gente tem toda uma etapa de descoberta um pouquinho maior e muitas vezes a gente acaba construindo essa solução, gastando talvez ali um tempo, um dinheiro em algo que a gente tem uma incerteza, né? A gente ainda não tem uma visão clara se aquilo vai gerar para o negócio um bom retorno econômico. O design sprint ele vem para que em um curto período de tempo, geralmente ali de 3 dias a 5 dias, as pessoas consigam entender qual é o problema, entender quais são as dores do usuário, as limitações tecnológicas, criem alguma solução, e então elas testam com os possíveis usuários finais para entender se aquilo tem realmente um potencial e se vale sim a pena a empresa investir mais dinheiro na construção dessa solução, digamos assim. Basicamente, qualquer equipe pode usar. Eu sei que o nome é Design Sprint, parece que tipo assim são só equipes de design que utilizam ou pessoas que trabalham, né, com design, mas cada vez mais eu tenho percebido que equipes, por exemplo, de RH funciona, equipes de desenvolvimento, então nessas moderações que eu ajudo a fazer, tem uma infinidade
de equipes que acabam vendo o valor no design sprint justamente para conseguir ali trazer um bom resultado para o seu problema, né? Pensando em todos os pontos impactados na hora de pensar aí numa solução. Aqui eu coloquei para vocês um print do livro, digamos, oficial do Design Sprint, que foi criado mesmo por uma pessoa que trabalhava no Google com isso, foi uma pessoa que ajudou a criar esse framework. E tem um QR Code aqui, que é que a gente vai fazer um sorteio logo após aqui essa sessão, para que as pessoas, para que um de vocês recebam aí esse livro em casa. Então, para participar do sorteio, basta vocês pegarem a câmera do celular, apontar aqui para o QR Code, vai abrir uma página com um pequeno formulário para vocês colocarem ali um nome, um e-mail, enfim, que em seguida a gente vai fazer o sorteio e vai enviar por e-mail das pessoas que se cadastrarem o resultado, tá? Então eu vou deixar aqui alguns segundinhos para que vocês consigam ler esse QR Code e aí a gente já continua com a palestra. Bom, seguindo em frente então. Eu sempre gosto de trazer essa frase aqui, né, nos treinamentos, onde a gente fala sobre design, enfim, porque basicamente a ideia do design sprint é a colaboração. Essa é a grande vantagem, enfim, de metodologias de design, coisas onde a gente coloca várias pessoas para discutir sobre um problema. Né? Então, eu trouxe aqui um trecho, uma frase do livro De Onde Vêm as Boas Ideias, em que o autor fala o seguinte: o segredo para se ter boas ideias não é ficar sentado em glorioso isolamento tentando ter grandes pensamentos. O truque é juntar mais peças sobre a mesa. Ou seja, quanto mais pessoas que têm ali um conhecimento em relação ao, digamos, problema que eu preciso resolver, maior é a chance dessa minha solução ser efetiva, porque eu consigo visualizar os mais diversos pontos ali de contato, os problemas que eu posso enfrentar, para então eu criar realmente uma solução que seja legal para todos os lados, né? Quando a gente fala em design thinking, a gente tem que considerar não apenas o objetivo, né, as dores do usuário e os seus anseios, digamos assim, mas a gente também considera muito os objetivos de negócio e as limitações tecnológicas ou qualquer outras limitações que existam. Então, esse que é o grande segredo do design sprint, digamos assim. Falando um pouquinho ainda, né, sobre esse objetivo, o grande diferencial do design sprint é que ele tem ali diversos momentos pré-determinados para algumas discussões. Então, mais para frente, eu vou dar alguns exemplos para vocês de dinâmicas e vou falar um pouquinho melhor sobre as etapas, mas para cada dinâmica, para cada etapa, existe um período pré-determinado, onde quem é o moderador, né, a pessoa que vai estar ali direcionando a equipe, que vai estar conversando e entendendo as possibilidades, vai direcionando para que essas discussões elas sejam mais produtivas, para que a gente não tenha, assim, sei lá, reuniões infinitas, onde a resolução da reunião é marcar a próxima reunião, né? Então, por isso que a gente utiliza diversos artifícios para fazer com que essas conversas, elas realmente cheguem, cumpram o seu objetivo e sejam realmente mais produtivas nesse sentido. Aqui, como eu já comentei, né, sobre o quanto o design sprint ele é baseado no design thinking, muitas pessoas costumam perguntar qual é a diferença entre um e outro, e eu já adianto para vocês que não há diferença, basicamente é a mesma coisa, tanto é que eles têm ali, né, os mesmos princípios, as etapas são muito parecidas para quem já teve contato, já leu algum livro em relação a isso, vai perceber. O grande diferencial como comentei, você ter tempos determinados para as discussões, deixando elas mais produtivas, e você tendo pessoas mais especialistas junto com você. Então, é um momento em que todo mundo se engaja naquele problema, todo mundo pensa naquele problema ao mesmo tempo, e, consequentemente, o resultado é uma solução em que todo mundo acredita. Então, não tem aquela coisa de que uma equipe pensou numa coisa, outra pensou em outra, e daí, muitas vezes, um não acredita naquilo que o outro está fazendo, porque o design sprint ele ajuda todo mundo a equalizar os seus conhecimentos e a olhar para um mesmo norte, digamos assim. Então, basicamente, o design sprint ele é uma abordagem 100% colaborativa. Quando a gente pensa em fazer uma design sprint, é sinônimo de nós vamos
ter várias reuniões, talvez, seja reuniões em vários dias seguidos ou não, enfim, depende da realidade, de como você consegue aí organizar isso no seu dia a dia, na sua empresa, mas que todas essas reuniões elas serão sim colaborativas e principalmente práticas, né? Então, é uma abordagem multidisciplinar, porque a ideia é justamente, sei lá, trazer o cara que vai pensar no design, trazer a pessoa que vai pensar no negócio, a pessoa lá de desenvolvimento, ou, enfim, qualquer pessoa do marketing, é trazer um representante de cada uma dessas áreas que podem aí impactar a solução que eu preciso criar, para justamente todo mundo pensar junto. No design sprint, a gente tem alguns papéis que são super importantes. Então, o primeiro deles é o facilitador, que é a pessoa responsável por conduzir a design sprint. O facilitador, ele geralmente tem ali um tempo antes da design sprint para ele preparar o que vai ser feito durante essa design sprint. Então, ele conversa com algumas pessoas que vão estar envolvidas na design sprint para entender o que eu preciso resolver, aonde eu preciso levar essas pessoas com essas dinâmicas, com essas reuniões, e é ele que vai, tipo assim, criar o cronograma da design sprint com os seus tempos pré-determinados, e durante a design sprint, ele tem o papel de fazer com que as pessoas respeitem o tempo, com que as pessoas sejam produtivas e principalmente documentar o que está acontecendo, seja tirando foto, seja criando um relatório no final, enfim, para que todo mundo tenha depois esse registro, né, do que aconteceu. A outra parte importante, outro papel importante é o time, que vão ser realmente essas pessoas de diversas áreas que vão, enfim, discutir. Uma coisa que é legal é que o facilitador ele não faça parte do time, ele tem que ser uma pessoa que está olhando de fora o problema e ele vai muitas vezes instigar o time com perguntas que as pessoas ainda não estão percebendo ou problemas que elas ainda não identificaram, mas que pelo facilitador estar de fora do problema mesmo, ele consegue ir instigando essas pessoas. E outro papel super importante é um decisor, que é a pessoa responsável por guiar o time, digamos assim. O time está tendo diversas ideias legais, está imaginando quais são as possibilidades, esse decisor é quem vai dizer para qual caminho seguir. Geralmente o decisor ele é ou algum gerente, enfim, ou algum PO de um produto ou de um serviço, sempre é uma pessoa que tem ali essa liberdade ou esse papel mesmo de conseguir definir qual é o caminho que as coisas vão seguir, dado, sei lá, o seu investimento possível, dado o timing do negócio, qual é as coisas que realmente valem a pena nesse momento de serem feitas. Para design sprint é super importante que tenha uma sala onde todas esses frameworks que vão ser utilizados, enfim, a gente vai colando na parede. Então, se vocês procurarem design sprint no Google, vocês vão ver isso, que geralmente tem salas cheias de post-it, de canetinha, enfim, é justamente para isso, porque todas as ideias a gente faz, né, o facilitador faz com que elas sejam de alguma forma documentadas para que se possa depois consultar elas, porque, sei lá, de repente o decisor não quer que nesse momento a gente trabalhe em cima de uma ideia, mas ela está ali registrada e ela pode virar, digamos, um backlog do meu produto. Então, essa sala onde a gente vai organizando todas as ideias é super importante, porque a qualquer momento da design sprint as pessoas podem consultar as ideias que já foram colocadas e, de repente, resgatar alguma ideia que foi deixada para trás. Uma outra coisa é em relação aos frameworks. Design Sprint tem muito isso, seja frameworks, por exemplo, de construir personas, seja para fazer, sei lá, alguma prototipação, alguma coisa que ajude as pessoas a, tipo assim, a potencializar ali a sua criatividade, a soltar um pouquinho da sua criatividade e a entender que ela pode sim trazer ideias, por mais bobas que às vezes elas pareçam, né? Então a gente ajuda muito, muito isso, essa colaboração do time. As canetinhas também são bem importantes, porque fica muito mais fácil de você ler alguma coisa de longe quando você utiliza uma canetinha do que uma caneta normal, né? Então, basicamente, o papel da canetinha é isso, e post-its para a gente ir realmente anotando tudo o que vem na nossa cabeça. Essa é uma regra bem forte que, geralmente, quando eu modero uma design sprint, eu falo pro pessoal, tudo que vem na sua cabeça, talvez não seja o momento da gente discutir, mas anota. Anota e, tipo assim,
sei lá, cola o post-it embaixo da mesa que daqui a pouco eu tenho certeza que vai ter uma dinâmica que você vai conseguir resgatar essa ideia genial que você achou que teve agora. Aqui, então, são as etapas do Design Sprint. Então, são basicamente 6 etapas, onde agora a gente vai passar um pouquinho sobre cada uma delas. Eu vou explicar o objetivo de cada uma delas para vocês e vou mostrar alguns exemplos ali de dinâmicas que eu já acabei fazendo em alguma moderação aqui por parte, né, enfim, de moderação dos nossos clientes em outras empresas. Então, a primeira etapa é a de entendimento. Geralmente, quando a gente pensa no Design Sprint, se vocês forem ler lá o livro, ou o site oficial do Design Sprint, também existe isso, é bem fácil de encontrar aí no Google. Ele diz, né, ele recomenda que a Design Sprint seja feita de 3 a 5 dias corridos. Nem sempre isso é viável, enfim, em termos de parar tantas pessoas para ficar 1 dia, 3 dias ou 5 dias fora das suas atividades. Então, às vezes a gente acaba adaptando e vai fazendo sessões, sei lá, 1, 2 sessões por semana, enfim. Mas basicamente o primeiro dia, assim, as primeiras 8 horas da Design Sprint é legal reservar para essa etapa de entendimento, que é onde todo mundo que está envolvido na Design Sprint vai ter a oportunidade de expor qual é o seu entendimento em relação ao problema que precisa ser resolvido, né? Aquilo que você está buscando, enfim. Então, todo mundo vai conseguir equalizar o seu conhecimento, porque às vezes alguém conhece alguma coisa de uma perspectiva que outra pessoa não conhece. Então, o entendimento, ele ajuda muito nisso, nessa equalização. Também é no entendimento em que as pessoas vão, por exemplo, mapear quais são as coisas que elas realmente têm certeza sobre aquele problema, o que elas têm dúvida, e elas vão atrás de buscar respostas. Sejam respostas, por exemplo, com stakeholders, com possíveis usuários finais, né, através de entrevistas, enfim, é onde a gente vai aí vasculhar e tentar, nesse período do entendimento, levantar o maior número de informações possíveis que me ajude aí nas minhas próximas etapas. Então, eu trouxe aqui um exemplo de uma dinâmica que ela é bem comum no Design Sprint, depois que todo mundo ali falou um pouquinho sobre os problemas que vê, né, em relação ao desafio, né, da Design Sprint, é melhor chamar assim, que é o como nós podemos, né? É uma pergunta em que as pessoas começam dizendo, né, como nós podemos, e aí elas, enfim, terminam essa pergunta com algum problema que ela acha que é muito importante. E depois elas fazem isso de modo individual. No Design Sprint, basicamente todas as dinâmicas a gente começa primeiro dando um tempo para as pessoas fazerem de modo individual as suas anotações, os seus desenhos, enfim, como preferir. E depois a gente tem um momento em que todo mundo compartilha. A gente faz isso para que desde a pessoa mais tímida até a mais extrovertida tenha a oportunidade de expor as suas opiniões, as suas ideias, os seus problemas, né? Enfim, que todo mundo realmente consiga expor, compartilhar. Porque às vezes tem aquela pessoa que ela gosta de falar mais, a que gosta de falar menos, acaba não tendo essa oportunidade. Então, no Design Sprint, a gente sempre faz isso. E aqui, conforme as pessoas elas vão compartilhando, quem tem algo parecido ou, enfim, quando a gente tem coisas que se relacionam, a gente vai criando categorias, né? Onde a gente tem, por exemplo, aqui no exemplo, a gente tem uma coluna que é só problemas relacionados a que a gente precisa talvez resolver sobre comunicação e assim por diante. É claro que surgem muitos problemas, muitas ideias. Então, no Design Sprint, tem muitos momentos em que o time tem para votar naqueles itens que acha mais importante. Geralmente, cada participante tem 3 bolinhas, que é nessa foto que vocês estão vendo aí da direita, onde as pessoas votam nos post-its que acha mais importante trabalhar. E são esses post-its que a gente vai levando para as próximas dinâmicas, né? Eles vão direcionando aí o andamento da sprint, digamos assim. Um outro framework legalzinho de se fazer é uma matriz CSD, que significa as certezas, as suposições e as dúvidas que o time tem em relação ao desafio. Então, as certezas é aquilo que eles sabem realmente que não é possível ou que é possível, digamos assim. As suposições é o que eles mais imaginam e que talvez seja possível, mas seria legal a gente conferir com alguém. E dúvidas é aquilo que realmente ninguém tem conhecimento, mas que é extremamente importante de
buscar a resposta, porque senão eu não vou conseguir chegar no meu final ali da minha sprint com realmente o resultado. Aqui tem a parte de mapeamento de insights, então geralmente após as pessoas conversarem com outras, entrevistarem as outras pessoas, a gente vai colocando quais são os insights recebidos, esses insights também são votados. A parte de definição. Aqui é onde cada participante, dado todas as informações aí que teve, né, anteriormente, eles começam a mapear quais são realmente as hipóteses, né, como que essa solução pode ser resolvida. Aqui eu trouxe alguns exemplos. Então, é comum fazer MVP quando a gente está pensando em um produto que é do zero, né? Quais são as ideias de MVP que realmente funcionam? Também tem a parte, quando a gente fala em interface mesmo, a gente cria os princípios de design, que é mais relacionado ao projeto do que a interface em si, né? Então, a gente cria uma frase que diga qual é realmente o objetivo desse produto. A gente pode fazer uma matriz onde a gente fala assim, o que o produto é, o que o produto não é. Então, existem diversos frameworks que a gente pode utilizar e trazer de acordo com a necessidade. A outra etapa que a gente tem, aqui nessa etapa de definição, é muito importante que o papel do decisor, né? É ele que vai direcionar. Por exemplo, a gente mapeou diversas hipóteses, a gente pensou mais ou menos para onde que o caminho pode ser seguido, e é legal que o decisor, nesses momentos, ele esteja junto para justamente falar para o time quais são as ideias que ele acha que faz sentido serem levadas adiante. Para aí sim o time conseguir passar para o momento de fazer o sketch mesmo dessa solução. E quando eu falo o sketch, não pensem só em interface, sabe? É muito comum a gente ver exemplos de, sei lá, aplicativos, site, sistemas, e aqui não é só para isso, pode ser um serviço, pode ser uma melhoria de um processo, enfim. O sketch é entender aí como que poderia ser feito, né? Qual é realmente, como que a carinha que essa solução pode ter. E, tipo assim, geralmente a gente apresenta para o próprio definidor mais de 2, 3 opções, que é para a gente entender melhor o que faz sentido. Aqui eu coloquei alguns exemplos, nessa etapa é super comum a gente fazer benchmark, então se tem alguma solução parecida, a gente levanta quais são as coisas legais dessa solução parecida, desse processo parecido, enfim. A gente faz os sketches, aqui eu trouxe exemplo de interface mesmo, onde cada pessoa vai fazendo o seu sketch, mas de repente pode ser um desenho de processo, pode ser qualquer outra coisa que realmente consiga traduzir o que o time está pensando em relação à resolução. Enfim, a gente tem a etapa de decisão, que é quando realmente o definidor, o decisor, ele vai ver todos esses sketches que foram feitos, essas alternativas, ele vai dizendo o que faz sentido ser juntado ou ser mudado, enfim, para que o grupo, né, para que a equipe consiga se preparar para uma etapa de validação, seja com os usuários finais, ou seja com os próprios stakeholders que vão estar ali envolvidos, né, no investimento mesmo desse projeto. Aqui é muito comum pensar primeiro num MVP, né? Pensando em questões de agilidade, digamos assim, a gente sempre pensa no mínimo viável, né? Aquilo que realmente faz sentido de dar o primeiro tiro, digamos assim, no projeto, para, enfim, ele ser construído gradativamente, evoluído gradativamente depois. Então, é muito comum de a gente levantar muitas ideias, muitas possibilidades e criar, por exemplo, uma matriz de decisão. Aqui a gente eu trouxe um exemplo de uma matriz de decisão, ela mais, digamos assim, lúdica, né? Pensando no que vai deixar o usuário mais feliz, o que talvez não vai trazer tanto ganho para ele, o que é uma coisa, tipo assim, muito sonho nosso, o que é uma coisa mais pé no chão e que realmente a gente tem que investir agora, porque isso é muito importante. E aí as ideias, enfim, as coisas mapeadas, elas vão sendo coladas de acordo com essa escala. Aqui também tem, por exemplo, quando a gente pensa em um serviço, né, que não é necessariamente, que pode não ter uma interface, é a definição da jornada que o cliente, que alguém, enfim, vai ter em relação ao que eu estou imaginando criar. Então, a gente vai mapeando todos os pontos principais dessa jornada, quais são os pontos de contato que esse cliente vai ter, quais são os problemas, se ele tem
contato com outras interfaces ou outros serviços além do meu e que podem interferir na experiência dele? Como que eu posso, sei lá, de repente, divulgar esse meu serviço, essa minha nova ideia que a minha empresa vai passar agora a ter, enfim. A gente começa a pensar em cada um desses pontos para entender o que eu preciso mesmo correr atrás nesse momento e o que eu vou levar aí para a validação final. Depois disso mapeado, começa então a etapa de prototipação, que é onde as pessoas vão realmente criar aí a solução mais próxima, talvez, do final do que está sendo imaginado. Isso pode ser, sei lá, se for uma interface, pode ser um protótipo dessa interface, se for um serviço, pode ser a simulação desse serviço. Eu já vi pessoas que até, digamos, para validar, fazem um teatro ao invés de desenhar alguma coisa, porque, sei lá, é um processo e elas querem fazer as pessoas terem a sensação de estarem passando por esse processo para conseguir dar o feedback. A validação pode ser também, de repente, só uma apresentação. Então, esse momento da prototipação é de preparar esse material para a validação. Aqui eu trouxe alguns exemplos de storyboard. Então, aqui era um serviço. Então, as pessoas criaram quais seriam os passinhos desse serviço, o que iria acontecer em cada passinho, e a validação foi mais uma apresentação para pegar feedback. Aqui eu trouxe exemplo de um protótipo que ele não foi em alta fidelidade, ele foi em super baixa fidelidade, mas que o pessoal conseguiu pegar fotos, né, dos desenhos que foram feitos, colocar numa interface, num programa para criar os links e a pessoa ia mexendo, né, o usuário final, enfim, conseguia pegar o celular e ir mexendo mesmo ainda com esse protótipo de baixa fidelidade, né, ele tinha apenas os links. E a última etapa é a de validação, que é onde realmente as pessoas vão coletar os feedbacks, seja do usuário final, seja do stakeholder, enfim. E aqui é justamente para se ter certeza, nessa última etapa, se vale ou não a pena investir nesse projeto, digamos assim. Então, pode ter um teste de usabilidade, onde você vai mostrar a interface, você vai mostrar aí, né, o resultado da sua prototipação. Pode ser uma coleta apenas de feedback, onde você vai apresentar. Geralmente, para stakeholder, a gente só apresenta, e para o usuário final é que ele tem mais a experiência, né? E, de repente, pensando até nesse stakeholder, de repente, que você tenha que fazer a validação tanto com o usuário final, tanto com ele, geralmente a gente faz primeiro a validação com o usuário final, a gente monta os resultados do que veio, né, uma apresentaçãozinha rápida, para ele levar para o stakeholder e falar, olha, a nossa solução é essa, a gente já teve esses resultados e a gente acredita que o melhor caminho a ser feito é esse, ou a gente validou. Por exemplo, a gente viu que não faz sentido ter um investimento em relação a isso, porque para o usuário não vai gerar muito valor, então tudo bem, não teria problema se realmente fosse descartada a ideia, digamos assim. Agora, e depois da sprint, né? Também é uma pergunta que eu sempre recebo. Digamos lá, que a gente ficou uma semana pensando nessa solução, a gente teve vários momentos de validação, de conversar entre equipe e tal, mas o que acontece depois? Digamos que o stakeholder falou, ou o definidor falou, vamos investir nisso, vamos tornar isso um projeto, né? A design sprint, ela é só um começo, ela é só a validação mesmo, se vale a pena o investimento. Depois da sprint, digamos assim, é que o projeto realmente começa a ser desenvolvido. Então, é quando as pessoas vão ter as suas tarefinhas definidas, né, os seus papéis e responsabilidades, e o roadmap ou as sprints do projeto vão ser criadas para realmente a mão na massa em relação àquilo acontecer. E daí para frente é que sim, né? Então, é um erro pensar que o design sprint ele vai conseguir resolver para você em pouquíssimos dias e que não vai ter trabalho depois disso. Muito pelo contrário, vai se ter muito trabalho depois disso, ou de repente foi invalidado e vamos para a próxima ideia, né? É muito comum isso. Até no Google, eles têm essa coisa de pensar em muitas ideias rapidamente, validar, digamos, com o design sprint e, sei lá, jogar ela fora, descartar. Nem tudo que eles pensam lá, digamos, chega para nós que somos usuários, né? É muito comum essa questão de, quando a gente pensa em inovação, validar e testar rapidamente para ver, putz, será que vale a pena eu ficar investindo 3 meses
correndo risco de mercado de, sei lá, de alguém lançar uma coisa melhor do que o que eu estou pensando, ou vale a pena eu gastar dinheiro para depois não ter sucesso. Essa é a vantagem do design sprint. Bom, então aqui a gente está chegando no final da nossa apresentação e eu queria entender de vocês agora numa segunda enquete o quanto você que está aí vendo, né, para que serve o design sprint, quais são os seus objetivos realmente, se você consegue visualizar que o design sprint pode ser aplicado nos projetos em que você atua. Então, aí eu queria que vocês entendessem, me dissessem se sim, se vocês têm a liberdade para essa aplicação, se tem, mas que precisaria fazer adaptações, por exemplo, eu não poderia colocar todo mundo trancado dentro de uma sala por 5 dias, enfim. Se não tem certeza ou se vocês acham que realmente não se encaixa, só para eu ter uma ideia aí do quanto vocês conseguiram entender um pouquinho sobre o que é o design sprint. Legal, eu vi aqui que a maioria, 70% das pessoas colocou sim, mas com adaptações. Eu digo para vocês que no meu dia a dia é também isso, né? A gente faz muita adaptação em relação às dinâmicas, a como que a gente coloca todo mundo em uma sala para pensar, né, sobre os desafios que aparecem para a gente no dia a dia. E é super bacana, assim, que geralmente após a design sprint, o pessoal vê muito valor nas discussões e às vezes o design sprint a gente usa como nome ou como metodologia mais, assim, seguida ao pé da letra apenas no início, nas primeiras vezes. E depois o time todo mundo, assim, eu vejo que em alguns projetos, todos os envolvidos no projeto acabam naturalmente utilizando o design sprint sem saber que está utilizando. Bom, então aqui, pessoal, eu deixo no final para vocês alguns livros de referência, livros que são bem legais de vocês conhecerem um pouquinho mais de prática, um pouquinho mais de frameworks que podem ser utilizados tanto para experiências em relação a interfaces ou a serviços, né, produtos ou serviços, coisas para vocês abrirem também um pouquinho mais aí as ideias e começarem a entender um pouquinho mais o que é realmente ali a gente pensar em design thinking, a gente pensar, né, no usuário, no negócio, enfim, espero que seja bem útil para vocês. E basicamente é isso, eu deixo aqui para vocês os meus contatos, então tem o meu LinkedIn e o meu e-mail. Se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem trocar alguma experiência, quiserem que eu mande, sei lá, mais links, mais informações sobre Design Sprint, é só vocês me mandarem um e-mail ou me chamarem lá no LinkedIn, que eu fico à disposição de vocês.